Fala pessoal, vou mostrar aqui para vocês agora como fazer o download do SQL 2014, tá? Que é o gerenciador de banco de dados, né? Então, para fazer o download, primeiro vocês precisam verificar qual é a versão do Windows do cliente, tá? Então, vocês têm que vir aqui em este computador, botão direito, propriedades. Tem que saber se ele é 32 ou 64 bits. Tá? Então aqui, ó, sistema operacional 64 bits. Pronto, sabendo disso daqui, a gente vai lá no Google e a gente pode digitar aqui, download SQL Server 2014. Entra no primeiro link, tá? Não é o SP2, não é o Service Pack 2, entra no primeiro link. Aqui a gente vai clicar em baixar e aqui a gente vai selecionar ó, o Express 64, tá? Que é a mesma versão do Windows do cliente. Se o Windows do cliente for 32 bits, né, ou 86, né, 86 bits, vocês vão baixar esse primeiro. Vocês vão baixar esse daqui, ó, tá? 32 bits, 32 bits, esse aqui. Se por um acaso for 64 bits, né, 64 bits, que é no meu caso aqui, a gente vai baixar esse aqui de baixo, ó, SQL Express 64 bits. Clica aqui, clica em Next. Agora a gente vai voltar aqui, ó, e vamos baixar também o Manage, tá? Desmarca essa opção e procura aqui o Manage, ó, é o último, tá? Então, se o Windows do cliente for 64, a mesma coisa. Baixa o Manage Studio 64. Marca aqui a caixinha, clica em Next. Pronto, terminou o download, a gente vai fazer primeiro a instalação do SQL Express e depois do Manage, tá? Então, abre aqui o SQL Express, só dá dois cliques nele, dá um sim, dá um OK. O SQL Express aqui vai ser responsável por criar o serviço, tá? O serviço do banco, o serviço que vai ficar ativo, que é a instância. A gente vai criar a primeira instância, então usa o SQL Express. Clica aqui em nova instalação. Marca aqui a primeira opção, avançar. Não precisa marcar, avançar. Ele vai fazer algumas checagens, tá? Lembrando que o Windows do cliente, se for o Windows 10, tem que estar atualizado, tá? Se o Windows 10 não tiver atualizado, vai dar erro na hora que for fazer a instalação. Então sempre procura atualizações. Pode vir aqui, ó, todas as configurações. Pode vir aqui, deixa eu ver aqui onde que fica sobre. Não, aqui não, peraí. Clica aqui nesse tracinho, todas as configurações, atualizações e segurança, Windows Update e verifica se há atualizações, tá? Verificou se há atualizações, se tiver alguma atualização, instala. Depois que instalar a atualização do Windows, volta para cá, normalmente, clica em avançar, ele vai ler aqui algumas coisas, deixa tudo isso aqui marcado, avançar. Aqui o nome da instância, né? A gente vai colocar de acordo com o sistema que a gente está instalando. Se você estiver instalando o VR, o nome da instância vai ser SQL 2014, tá? Tem que ficar assim, ó. Se for o hiper, então tem que ficar hiper, tá? Então dependendo do sistema que você estiver instalando, renomeie aqui. Eu vou instalar o VR, então vou deixar SQL 2014, só dar um tab que ele desce para cá e atualiza. Dá um avançar. Aqui tem que deixar automático, tá? O SQL Browser. Deixa automático, avança. Aqui a gente vai mudar para modo misto. A senha, se você estiver instalando o VR, a senha é senha, e repete,
senha. Se for o hiper, a senha é hiper, tá? Hiper, com H. H-I-P-E-R. Como eu estou instalando o VR, então eu vou deixar a senha. Avança. Essa parte aqui é que mais demora, então se o computador do cliente não for SSD, vai demorar um pouco para carregar todas essas informações. Se por um acaso o computador do cliente for umas especificações boas, for SSD, tem uma memória legal, então não vai demorar muito aqui nessa parte, tá? Tem que instalar essa primeira etapa para depois ir para o Manage. Não pode instalar o Manage enquanto essa daqui não tiver sido instalada, enquanto o, o SQL Express não tiver sido instalado. Então, esse SQL Express ele é responsável por criar o serviço do sistema. Tá? Ele vai criar um serviço que se chama instância, né? Que é onde o sistema vai usar para fazer a ligação com o banco de dados. Então, se essa instância não estiver ativa, o sistema não vai conseguir ser aberto, né? Ele não vai conseguir se conectar com o banco de dados. Então, tanto o Hyper como o VR precisa desse serviço se for um servidor. Se for um computador adicional, né, se por um acaso for só um adicional, o cliente já tem o servidor instalado, então não precisa instalar nenhum dos dois, nem o SQL Express e nem o SQL Manage. Se for um adicional, é só instalar o sistema normalmente e fazer a ligação com o endereço IP. Se por um acaso for servidor, então precisa instalar os dois. Se for o VR servidor ou o Hyper servidor, precisa instalar o SQL Express e o SQL Manage. Terminou aqui de instalar o Express, só fechar. Pode fechar e agora a gente vai abrir o Manage. Então sim, então ok. A instalação do Manage é bem parecida com o Express, tá? Não muda muita coisa. Nova instalação. Avançar. Avançar. Ó, deixa aqui mesmo, tá? Executar uma nova instância. Avançar. Aceito. Avançar. Marca todas essas opções, ó, tem que estar marcado. Avançar. Pronto, é só terminar de fazer a instalação. Quando ele terminar de fazer a instalação, a gente tem que fazer algumas configurações antes de instalar o sistema, antes de subir o banco de dados, tá? Então, esse primeiro vídeo foi mostrando somente como instala o SQL Express e o SQL Manage. Então, o SQL Express ele vai ser responsável por criar a instância do sistema, tá? Criar o serviço que vai ficar em execução, e o SQL Manage é onde você sobe o banco de dados, né? Onde você coloca o banco de dados. Então, é o Manage que vai ficar responsável por gerenciar o banco de dados. Vou terminar aqui. Pronto. Pode fechar. Pode fechar. Instalação concluída.